Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais e vamos falar de filosofia, o que é isso, por que é importante. E você provavelmente está pensando filosofia, ou você procura esse vídeo porque você tem que fazer um trabalho de escola e você acha que filosofia é um saco. Você caiu no conto do totalitarismo. Funcionou. Você caiu dentro de uma armadilha criada por um sistema totalitário, ou autocrata, ou de esquerda socialista, ou fascista, que quer que você não pense, que é o ato de filosofar, é o ato de pensar. Esses regimes, de maneira geral, regimes estatais violentos, de maneira geral, não querem que você pense. Então é por isso que eles fazem filosofia ser um saco e eu vou abordar como eles fazem isso ao longo do vídeo. Mas filosofia é o ato de pensar. São as informações básicas que você tem na sua cabeça acerca do mundo, acerca de você mesmo e o que você tem que fazer. E como você constrói a sua vida em cima disso. Eu cursei psicologia por 4 anos, especialmente em análise do comportamento. E quando você vai ver os problemas das pessoas, depressão, você consegue descer isso até filosofia ruim. Quando você vê, e eu também adoro estudar economia, quando você vai estudar, vem cá, por que teu país entrou numa recessão de 5 anos e metade da população cometeu suicídio? Por que isso aconteceu? Você pega os pensamentos dos caras que estavam organizando isso tudo e você consegue fazer uma digressão até ideias burras de filosofia. Então, se você não tem uma coisa certinha na sua cabeça, vai dar errado. Vai dar errado. Eu lembro de ver vários casos disso em psicologia. O cara era depressivo. Por quê? Porque lá no fim das contas, ele acredita que a vida é uma existência de sofrimento. Ele acredita nisso, realmente. Então não é terapia, não precisa remédio. Não, eu preciso convencer ele do contrário, que a vida é uma coisa que você vive na busca de ser feliz e você tem várias oportunidades de fazer isso e você deve buscar isso. Mas o cara acredita que viver é sofrer. Então é filosofia, é um problema filosófico. São as bases daquilo que você constrói de você como ser humano. São as perguntas mais simples. O que está ali fora? Mundo. Como é que eu sei isso? E o que eu faço com isso? Você pode resumir essas 3 perguntas. Você pode resumir mais formalmente o que tem aí, metafísica. Como eu sei disso, epistemologia. O que eu faço com isso, ética. O que eu faço com os outros, que é política, de maneira geral. E por que eu vou fazer isso? Mas que diabo? Que é estética, que é a arte que é a filosofia da arte. Mas para quê? Para que direção? O que eu faço? Qual que é a busca? Para onde? Eu comprar uma bicicleta ou caso, sabe? Esse tipo de coisa. Mas você provavelmente nem sabe disso. Você provavelmente nunca estudou filosofia, você provavelmente estudou filosofia na escola e não faz a menor ideia do que é, porque essa é a tática para destruir a filosofia. Porque se você proíbe, eu falei isso já no meu vídeo sobre filosofia da arte, mas se você proíbe, fica legal, as pessoas querem saber. Então o que você faz? Você escancara uma coisa ruim. Você fala, vai ter aula obrigatória de filosofia, e a gente não vai ensinar filosofia. A gente vai ensinar história da filosofia, que é o que é ensinado em filosofia. E a gente vai ensinar mal pra caramba, tudo desconexo, e fazer prova de decoreba, e daí todo mundo vai não aprender nada de filosofia e achar um saco, e o socialismo venceu. Essa é a ideia. É isso que o MEC faz. Essa é a tática atual do MEC para destruir filosofia, porque eles não querem que você pense. Por exemplo, você provavelmente ouviu falar de um cara chamado Aristóteles. Você provavelmente não ouviu falar que o que ele achava da vida é que ela existe para você ser feliz. Você provavelmente ouviu falar de um certo cara chamado Platão, mas você provavelmente não ouviu falar que ele defendia que o jeito de investigar a realidade é assim. Se chama misticismo e é a base da filosofia, depois do Hegel e do Marx. Que daí você fala, não, é por isso que socialista só fala coisa que não tem nada a ver com a realidade, porque a base filosófica deles é operar no mundo assim, chutando as coisas, e se alguma evidência vem dizendo que está errado, eles dizem que a evidência está errada e que a ideia na cabeça deles está perfeita. É por isso que, teve genocídios em vários países. Eu gostaria de falar que não é, mas é. É simples assim. Você provavelmente nunca ouviu falar de uma certa mulher chamada Ayn Rand. Provavelmente nunca ouviu, você provavelmente nem sabe o que essa camiseta é. Você provavelmente nunca ouviu falar dessa filosofia chamada objetivismo, que é a minha filosofia favorita. A que eu olho e falo, não, é isso aqui. Você provavelmente nem sabe que isso existe, mas estudou um monte de Marx, e você nem estudou a filosofia dele. Note que me fale, se você estudou Marx na sua escola, na sua aula de sociologia, na sua aula de filosofia, fale as bases filosóficas dele. Você não sabe. Não sabe. Você pergunta isso para um socialista, às vezes ele não sabe. É fantástico de ver. Agora, por que isso é importante? Porque isso é a base da sua construção enquanto ser humano. O que eu penso sobre
a realidade, o que eu penso sobre mim e o que eu penso sobre o que eu tenho que fazer. Você precisa estudar isso. E o ato de pensar isso é o ato de filosofar. Claro, você provavelmente não vai fazer isso numa qualidade tão grande quanto um Aristóteles, um Nietzsche ou uma Ayn Rand. Mas é importante debater isso, é importante estudar isso, é importante olhar isso, e é importante saber o que está acontecendo. É importante saber dialogar por que isso está certo e por que isso está errado. Só que o ensino de filosofia não é dado assim. O que é uma tragédia e é programado. Essa é a ideia. Isso que eu quero. Eu não quero que isso se torne uma aula de filosofia, esse vídeo. Eu quero que você entenda que, você sabe filosofia. Muito provavelmente não sabe filosofia. Você provavelmente acha que sabe alguma coisa, que provavelmente está errada. E você provavelmente odeia filosofia. E essas três coisas são uma tragédia gigantesca. E o outro problema que a gente tem é que a maioria da filosofia que está por aí é lixo. Por quê? Porque a maior parte da filosofia que está aí é a filosofia que é promovida pelo sistema de educação, e o sistema de educação é controlado pelo MEC, que eu posso parar de falar sobre isso agora, né? Você já entendeu por que a maior parte da filosofia que está aí é um lixo. Mas a gente estuda o quê? A gente estuda Weber, Marx, Foucault, talvez ali um Aristóteles e um Platão. Você já ouviu falar de Nietzsche? Já ouviu falar de Schopenhauer? Já ouviu falar de existencialismo? Né? E daí só eu falo isso, você bate aquele trigger, aquele pareamento, aquele treinamento de escola de ele tá falando de filosofia, dormir, calma. O que você tem que entender é que, ok, tem um monte de filosofia chata por aí, um monte de filosofia lixo por aí, você deveria ignorar isso, porque a filosofia é lixo. Se o cara que te controla e que rouba dinheiro dos seus impostos, que imposto é roubo, se ele quer que você estude isso, esse cara é o cara que você não deveria estudar. Concordou comigo? Então, vai ler uma senhora chamada Ayn Rand. Tem links ali na descrição para você ler vários livros em inglês, infelizmente. Tem poucas traduções que eu conheça, que eu saiba, né, para português. E eu não confio muito nelas, eu prefiro em inglês. Tem coisas para você ler. E é importante que você saiba disso. É importante que você leia com calma e fale, não, isso aqui é uma coisa fundamental para eu entender. E ela tem um jeito bom de escrever conforme você vai. E é um exercício. É uma coisa que você tem que se acostumar no começo, mas é uma coisa que vai entrando em você e que vai te trazer muito mais claridade sobre como navegar este universo, porque isso que é o objetivo, digamos assim, de uma filosofia. É te ensinar a navegar no mundo. É ok, esse mundo existe, o que é um pensamento certo, o que é um pensamento errado, e com esses pensamentos certos, como que você vai navegar este mundo com todas essas coisas e com todas as outras pessoas, e o que você vai fazer com isso e com você mesmo. Uma vez que você tem isso mais claro, você vai ver que a sua vida melhora. Isso é verdade. Eu já caí no conto do proletário de achar que filosofia era um saco, que não serve pra nada, porque eu passei a vida inteira estudando Marx e Hegel. Nossa, quanto Hegel eu li. Quanto Engels. Engels às vezes entra como filósofo. Que tragédia histórica que não é isso, né? Mas eu já estudei muito disso. E aí você vai ler filosofia que funciona de verdade e você fala, não, pera, é isso responde todas as dúvidas que eu tinha sobre o mundo e agora eu sei o que fazer. E é por isso que filosofia é importante. Infelizmente a nossa educação ensina todo mundo a odiar isso. O que só mostra o quão canalha é bem essa esquerda brasileira, né? Mas enfim, dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.